Meus irmãos, graça e paz, novamente aqui no canal para trazer uma breve palavra. Hoje nós estaremos meditando sobre a armadura de Deus, de Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. Esse texto é um dos textos que precisamos memorizar, precisamos contextualizar ele, precisamos fazer uma exegese, precisamos buscar conhecimento dentro desse texto, porque nós estamos vivendo diante de um mundo onde constantemente nós estamos em guerras espirituais, estamos em conflitos, em aflições, e tudo isto vem destes principados, destes potestades. Nós precisamos buscar conhecimento à luz da Bíblia, para que possamos assim fortificar mais e mais a nossa fé. O capítulo 6 e o verso 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida com a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele vai tratar de alguns assuntos que nós precisamos buscar conhecimento nesta área, porque nós estamos tratando aqui de uma guerra, e é uma guerra espiritual. Por isso nós precisamos conhecer em que altura, em que concerne, em que situação e em que são os fatos que estão envolvidos com esta guerra. O reino das trevas possui uma organização, existe uma estratificação de poder no reino das trevas. Paulo fala de principados, poderios, príncipe deste mundo, de trevas, exércitos espirituais do mal. Existe uma cadeia de comando, existe cabeças, líderes, liderados que manda e que obedece. Nós, à luz da Bíblia, nós temos exemplos que traz toda esta base de reino das trevas, onde existe uma organização, existe linhagens, existe alturas de patamar, existe todo um comando. Nós precisamos buscar para que nós entendamos de fato este conflito espiritual. O reino das trevas articula-se contra a igreja. O diabo e seus demônios rodeiam a terra e passeiam por ela. Eles investigam nossa vida buscando uma oportunidade para nos atacar. Esse inimigo não dorme, não tira férias, nem descansa. Esse inimigo tem um variado arsenal. Ele usa ciladas, métodos. Para cada pessoa ele tem uma estratégia diferente. Para cada grupo de pessoas existe toda uma forma estratégica para chegar a manipular, para chegar a derrubar e tirar do propósito. Muita coisa nós cristãos erramos diante deste conflito porque nós não buscamos conhecimento, nós não estamos
preparados à altura. E para você ir para o combate com alguém, você precisa pelo menos conhecer as estratégias, conhecer aonde estão os perigos e assim por diante. Em primeiro lugar, é um inimigo invisível. O diabo e seus agentes são seres reais, porém invisíveis. Esse inimigo espreiteia-nos 24 horas. Ele é como um leão que ruge ao nosso derredor. Ele escuta cada palavra que você fala, vê cada atitude que você toma e acompanha. Cada ato que você pratica em escondido, ele é um inimigo espiritual. Você não pode guerrear contra ele com armas carnais. Ele não pode ser destruído em combates atômicos, com bombardeios, guerras materiais, não. Existe um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 5, 6, diz assim, olha, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo à obediência a Cristo. Olha só, quando nós começamos a meditar na Bíblia, nós vamos entendendo que nós estamos à altura desses embates, à altura desta guerra. Mas quando nós estamos desprovidos da palavra de Deus, nós olhamos para estas guerras e ficamos com medo, amedrontados. Mas aqui está o nosso escudo, aqui está o nosso contexto, a nossa base. As armas com as quais nós lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Abro aqui um parênteses para dizer que Deus em Cristo projetou um projeto, um reino, e nos elegeu a esta altura, onde nós temos a altura para viver com Cristo de forma que nós possamos gozar da plenitude do Evangelho, da plenitude dos frutos, dos dons, vivermos o Evangelho de forma profunda. O que faz nós vivermos uma vida superficial é a nossa busca, o nosso desinteresse pela palavra. Quando nós não damos, quando nós não nos entregamos a Deus, quando nós não buscamos de fato esta palavra, nós não estamos à altura do Evangelho, à altura para a qual Deus propôs para que nós vivamos. Nós precisamos buscar este conhecimento em Deus e vivermos de forma gloriosa no Evangelho. É um inimigo maligno. A Bíblia chama de diabo, de Satanás, de assassino, de ladrão, de mentiroso, de destruidor, de tentador, de maligno, de serpente, de dragão, Abaddon, Apolion. Seu intento é roubar, matar e destruir. Ele sabe que já está sentenciado à perdição eterna e quer levar consigo homens e mulheres. Nós precisamos atentar para isso, porque o mundo tem desfigurado esta imagem. O mundo tem tornado o diabo um ser bonzinho, um ser que não causa mal, um ser que você convive ali e vai levando as coisas de qualquer jeito e pode viver, e isso não tem ação alguma. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que nós estamos diante de um mundo que constantemente está guerreando contra nós. E o mundo aí fora, ele não vê o diabo dessa visão, desse ponto de vista que a Bíblia nos aborda. É aqui que nós precisamos ensinar a palavra. É aqui que nós precisamos atuar como profetas desta palavra e propagar a vontade de Deus, que nós precisamos propagar o Evangelho e ensinar a sã
doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. É um inimigo astuto, ele usa ciladas, armadilha, ele age dissolutamente como a mais terrível batalha mundial. Como serpente, ele disfarça-se, ele se transfigura em anjo de luz. Seus ministros parecem ser ministros de justiça. Ele usa uma voz mansa, ele usa muitas máscaras, ele tenta enganar as pessoas, levando a duvidar da palavra de Deus, exaltando o homem, o apogeu da glória. Ele também age assustadoramente como um leão, ele ruge assustadoramente como um leão. Ele ruge para assustar. Paulo fala que precisamos tomar toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. O dia mau é um dia onde nós estamos na prova. É um dia onde os momentos mais críticos da vida, quando o diabo e seus somos bombardeados e somos assim afligidos por setas vindo do mal. Às vezes é uma fraqueza na nossa própria natureza, aonde ele toma isso como uma brecha para atuar, para nos tirar do propósito. A nossa natureza caída, o nosso lado humano, ele usa toda uma estratégia de cilada para que possamos assim sempre estar caindo, perdendo foco, se distanciando, se atrapalhando, se embaraçando, se perdendo, andando lentamente. E estes são os pontos que nós precisamos buscar em Deus força para taparmos qualquer que seja as brechas aonde estão as nossas mais vis fraquezas. Ele usa de forma mansa, manhosa. O maligno, ele tem suas estratégias para nos confundir. A mentira com a verdade de forma que pareça verdade. Isso lá em Gênesis 3, 4 em diante, você vê que ele usou uma mentira disfarçada. Citar erroneamente as Escrituras. Ele citou as Escrituras de forma errada para Jesus no deserto, no dia da tentação. Disfarçar-se de anjo de luz. Olha só, isso aqui, o Evangelho, ele tem com clareza. Nós temos o conhecimento de Deus para estarmos equilibrados, para estarmos firmes, para estarmos evangelizando, pregando, em obediência a esta palavra. Porque a Bíblia nos respalda neste reino. A Bíblia nos fortalece, nos capacita neste reino. Ele também usa de forma que arremedar Deus. Isso é muito sério, porque ele tenta imitar e ele vai ser esse anticristo que tenta ser Cristo, mas de fato ele é o Abaddon, o pai da mentira. Meus irmãos, isso aqui é muito sério, porque ele tem todas essas estratégias. Ele quis oferecer propostas enganosas para Jesus, ou verdades, porque este reino aqui está em suas mãos, e ele disse, tudo isso te darei, se tu prostrares, me adorares. Olha só a ousadia, porque ele sabe que este governo, esse sistema de mundo está em suas mãos. Então, é o que nós temos visto. Muitas pessoas têm se consagrado às trevas para que ele ganhe poder, riqueza, fama. Cantores que não faziam sucesso depois que fizeram pactos, estouraram, ficaram conhecidos, ficaram ricos, verdadeiros magnatas. Ou seja, esta é uma artimanha que tem usado para que as pessoas se aproximem e possam assim propagar o reino das trevas.
É um inimigo persistente, havendo tudo feito, permanecer firme. O versículo 13 é muito interessante, porque os embates, às vezes, ele vai nos gerando e vai nos cansando. Nós vamos nestes conflitos, nesses embates, nestas guerras. Muitas vezes nós achamos que quando passar um momento de prova, nós vamos descansar. Não, é aqui que está, porque havendo tudo feito, permanecer ainda firme. O diabo e suas hostes não retrocedem na tentação. O ser derrotados, eles voltam com novas estratégias. Foi assim com Jesus no deserto, foi tentado. Elias fugiu depois de uma grande vitória. Sansão foi subjugado pelos filisteus depois de vencê-los. Davi venceu o exército, mas caiu na teia da luxúria. Pedro caiu na armadilha da autoconfiança. Quando nós relaxamos, quando nós deixamos de vigiar, quando nós tiramos a espada da mão, quando nós tiramos o cinto, quando nós tiramos este calçado, nós estamos abrindo brechas. É um inimigo numeroso. Paulo fala de principados, poderios, príncipe deste mundo de trevas, exércitos espirituais do mal. O diabo e seus anjos estão tentando, roubando, matando pessoas em todo o mundo. Eles são numerosos, não podemos vencer estes terríveis exércitos do mal sozinho, sem com nossas próprias armas. Nós só venceremos estes embates, estes conflitos, estas guerras, se nós nos fortalecermos no Senhor. É por isso que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, é impressionante como a Bíblia revela estas ações, estes reinos, estes principados. Você já imaginou que Daniel orou e a oração dele foi travada? Você já imaginou que na época de Jesus existia muitas pessoas que viviam em aflições, em tormento, onde ele lançava no fogo, onde ele lançava no mar para que morresse afogado, onde eles se cortavam, onde pessoas moravam dentro de sepulcros, viviam em ilhas, em desertos, pessoas que estavam completamente vivendo em escuridão, mas o evangelho, quando chega, ele chega. É por isso que a Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Olha que texto profundo. Meus irmãos, alguma dessas interferências do diabo na vida do povo de Deus, olha só, ele furta a palavra do coração. Lucas 8,12, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra para que não se salve crendo. Esse texto ele é muito profundo, porque a Bíblia também diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que eles não vejam a luz do Evangelho. Ou seja, existe uma ação onde as pessoas, quando ouvem esta palavra, existe por trás, aonde existe um coração perverso, aberto para o mal, aonde está um ouvido, que é um ouvido aberto para o mal, de procedência maligna, quando esta palavra chega por descuido, ele faz exatamente isso. Estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira do coração a palavra para que não salve e crendo, ou seja, para que eles não creiam na palavra que estão ouvindo. Para você ver como ele age com estas interferências no povo de Deus, na pregação do Evangelho, neste mundo que nós estamos. Ele semeia o joio no meio do trigo, ele opõe-se ao pregador Zacarias, ele intercepta as respostas às orações dos santos. Foi o que aconteceu com Daniel. Ele travou a oração de Daniel. Ele oprime pessoas
com enfermidades. Os irmãos lembram daquela passagem daquela senhora que andava encurvada. Jesus olhou e viu que havia um demônio que travou a coluna dela. Isso aqui é muito importante para nós meditarmos o quanto que nós estamos vivendo. Vivemos em um mundo onde nós precisamos estar completamente vivendo um mundo espiritual para termos discernimento espiritual, para não pregarmos, para não cairmos em situações adversas. Porque quando Jesus viu aquela mulher, a Bíblia diz que Jesus viu que ali tinha um demônio que travava a sua coluna. Isso é muito profundo diante de uma sociedade que não abre espaço para Deus, diante de um mundo que não quer Deus, ouvir o Evangelho. Existem muitas pessoas que estão presas pelo diabo. Você vê literalmente, você fala do Evangelho para elas, elas ouvem, mas olha, não dão ouvido. Elas se afastam de você. Elas passam a não querer mais te ouvir, a dizer esses crentes são chatos, não gosto dos crentes. Esta é a situação. Essa é a situação que vive o mundo, este mundo que nós estamos diante destes conflitos. Ele resiste à obra missionária. Ele atormenta as pessoas em cujo coração não há espaço para o perdão. Existem pessoas que não perdoam. Mateus 18, 23 a 35. Existem pessoas que vivem uma aflição na alma demoníaca por conta do ódio que carregam no coração. Ele usa a arma da dissimulação. E isso aqui, irmãos, é muito interessante, porque a Bíblia diz que ele se transfigura até em anjo de luz. Olha só como ele se disfarça, como ele tem uma imagem para confundir, para mentir, para enganar. Ele age na disseminação de falsos ensinos. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos homens, com suas filosofias vãs, com as suas práticas vãs, ensinando mentiras. Nós precisamos buscar conhecimento nessa hora. Ele ataca a mente dos homens. 2 Coríntios 4 e o versículo 4. Ele ataca o entendimento dos homens. Imagine isso. Pessoas que não têm Cristo. Pessoas que têm um coração rancoroso, maldoso. Essa pessoa, a mente dela é comandada por estas insinuações, por estes principados, potestades, por estas artimanhas aqui que nós precisamos ter discernimento espiritual para pregarmos o Evangelho com autoridade. Mas o interessante dessa passagem é que do versículo 14 em diante tem alguma lista de alguns equipamentos que são imprescindíveis para entrarmos nessa peleja. Primeiro, Paulo fala do centurião da verdade. Portanto, permanecei firme, trazendo em volta da cintura a verdade. Satanás é o pai da mentira, mas o crente cuja vida é controlada pela verdade pode vencê-lo. A máscara da mentira um dia cai. Meus irmãos, nós precisamos buscar esse conhecimento, buscar esta palavra, aplicar para que nós possamos estar à altura desses embates. Segunda coisa, Paulo falou sobre a couraça da justiça, vestindo a couraça da justiça. Essa peça da armadura feita de metal cobria o guerreiro do pescoço ao peito, protegia o coração e os órgãos vitais. Este é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo, como também o caráter justo que o crente exerce em sua vida diária. Nós precisamos ter uma vida constante na palavra, porque é isso que está caracterizado essas armas, e são elas que são usadas para que nós vencemos estes embates. Terceiro, calçando os pés com a disposição
para pregar o evangelho da paz. Nós precisamos estar alinhados, nós precisamos estar calçados, preparados com estas armas, porque diante do conflito que nós estamos enfrentando, essas armas, elas vão nos proteger de qualquer queda, de qualquer atrapalho, de qualquer situação adversa. Em quarto, é o escudo da fé. Nós precisamos buscar, porque a fé, ela nos protege, ela vai nos capacitar a não sermos inflamados com estes dados, com estas setas que virão. A fé vai nos dar ousadia de que nós estamos certos, de que nós estamos convictos, de que Deus está conosco, de que nós somos enviados, de que o poder está em nossas mãos. Nós precisamos buscar estas armas espirituais. Uma das armas mais terríveis eram os dados de fogo, porque não apenas feriu, mas também incendiavam. Esses dados de fogo aqui nas guerras, eles eram usados como uma arma para atacar o inimigo com chamas de fogo que eram arremessadas para o outro exército. E aqui os escudos que eles usavam para se proteger. Meus irmãos, nós precisamos estar com este escudo, porque as setas que vêm do diabo para derrubar, para afligir, somente com este escudo nós estaremos protegidos em Deus nesta batalha. Em quinto, Paulo falou sobre o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Satanás ataca a mente. Este foi a estratégia pela qual ele derrotou Eva. Vocês imaginam que sutilmente ele vem disfarçado com palavras, com ofertas, mas tudo isto é para nos distrair, para nos arrancar do propósito. É por isso que este capacete, ele vai nos proteger. Esta palavra vai nos proteger. Essa palavra, ela vai brindar o nosso coração, ela vai brindar a nossa mente dos dados inflamados, dos ataques. Somente o evangelho pode nos livrar nesta batalha, nesta guerra. Somente esta palavra pode nos dar vitória. A sexta arma, Paulo falou sobre a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a arma que ataca, de forma que nós estamos seguros, protegidos. Essa palavra, somente a palavra de Deus, somente essa espada, ela vai nos garantir que nós estamos seguros, firmes em Deus. Quando nós estamos com esta palavra na mente, no coração, quando nós estamos vivendo essa palavra, não existe nada que consiga nos tirar do propósito. Nós estamos enfrentando nesses dias os ataques vindo das redes sociais, os ataques vindo da mídia, os ataques vindo disfarçado com uma mensagem mansa, uma mensagem bem elaborada. Porém, se nós tivermos o cinto, se nós tivermos o escudo, se nós tivermos este calçado, se nós tivermos esta espada, nós não seremos enganados. Porque nós estamos diante de um cenário, onde este cenário é um cenário manso, é um cenário leve, é uma música leve, são momentos leves, aonde vem disfarçado para que nós possamos estar engodados. Esta é uma grande realidade. Irmãos, a operação do mal nas redes sociais tem destruído muitas pessoas, tem enfraquecido a fé, a mente. Muitos ensinos que vêm em vídeos curtos para que nós vivamos
um evangelho rápido, um evangelho com efeito simultâneo ali, mas que, na verdade, tudo isso, muitas vezes, é um disfarce para cairmos em armadilha. Nada melhor do que voltarmos ao estudo, à meditação da palavra de Deus. Não existe coisa melhor nesse momento. Nós buscarmos a compreensão, o estudo, buscarmos nos aprofundar na dimensão da revelação bíblica. Porque se nós não tivermos conhecimento da verdade, nós seremos completamente enganados por estes principados e por estas potestades. Mas que possamos buscar o conhecimento em Deus e assim viver verdadeiramente essa palavra. Amém.